Olá, boa noite, boa noite. Bem-vindas mais uma vez ao quadro Degustando a TPM. A proposta desse quadro é a gente mais bater um papo mesmo, né? Trocar ideias, experiências sobre essa fase que muitas mulheres consideram desafiadora, né? Que é a fase pré-menstrual. E eu sempre trago um tema e a ideia é a gente trocar ideia mesmo sobre ele, tá? Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, Bárbara. Bem-vindas, meninas. Então, hoje eu trouxe essa proposta da gente bater um papo sobre TPM não é frescura. Quem aí já ouviu isso? Que TPM é frescura? Quem nunca, né? Quem nunca ouviu isso? E aí, vou começar falando um pouquinho, né, sobre o que é TPM. Então, o que é TPM? Vamos trocar ideias sobre isso. A TPM chama de tensão pré-menstrual, né? E geralmente acontece ali dentro da fase pré-menstrual, né? Thaís está falando que já ouviu, né, Thaís? Que TPM é frescura. Geralmente acontece naquele momento, né? Então, o formato, a quantidade de dias, os sintomas, eles variam muito de mulher para mulher, né? Então, tem mulher que tem sintomas mais fortes, né? Muita ansiedade, percebem aquele momento de frustração, às vezes dura mais dias do que outras, né? Então, isso é algo muito particular de cada mulher. Mas, de uma maneira geral, é um momento, sim, ali do ciclo que a gente experiencia uma baixa, né? Uma baixa de autoestima, uma baixa de autoconfiança, uma baixa de energia física também, né? Principalmente quando vai chegando ali mais perto da fase menstrual, a gente sente essa necessidade, né, de pausar, de diminuir o ritmo, de começar a ter momentos mais de descanso, de se recolher, né? É muito comum, eu tenho muito isso de não ter vontade de estar em contato com muita gente nesse momento, né? De respeitar ali o meu espaço. Mas, assim, varia bastante de mulher para mulher, é por isso que eu sempre digo por aqui, falo, repito 1000 vezes sobre a importância da autoobservação. Então, a gente realmente precisa tirar um tempo para entender o nosso ciclo, entender como acontece com a gente, para a gente poder criar um planejamento que funcione melhor para a gente, né? Então, sabendo aí os nossos próprios padrões, fica mais fácil da gente criar esse planejamento. Mas, de uma forma geral, é isso que acontece, né? E o que significa isso, né? Quando a gente está saindo das fases que são voltadas para fora, que são as fases pré-ovulatória e ovulatória, a gente começa ali esse movimento de interiorização, né? Então, você percebe que está entrando na fase pré-menstrual quando sente esse movimento. Esse desejo de ficar mais com você mesma, de se ouvir mais, né? Essa menos disponibilidade para olhar para o outro, para entender o outro, né? Começa a acontecer isso e muitas vezes também a gente começa a ter menos tolerância com relação a algumas situações que a gente vivencia ao longo do ciclo e leva de boa, né? Leva de boa. Mas a gente tem que compreender que justamente essa informação é uma mensagem importante. O que me deixa irritada, o que me deixa frustrada é uma mensagem importante. É realmente algo que eu não prestei atenção ali nas outras fases do ciclo porque eu estava focada em outra coisa, porque eu estava focada no meu projeto, enfim. Mas naquele momento eu entro nesse lugar de interiorização e aí o que estava ali no subconsciente ele vem à consciência, né? E aí a gente, por isso que a gente sente muito esse impulso de mudar, né? De transformar, de querer que seja diferente. A gente entra nesse lugar. Então, ela é considerada, a fase pré-menstrual, ela é uma fase ativa nesse sentido. Embora exista uma diminuição da clareza, uma diminuição do ritmo, da disposição física, ela é ativa nesse sentido, porque a gente tem esse impulso, essa necessidade de mudança, né?
E aí, por ter essa diminuição do ritmo, a gente entra nesse conflito. E aí eu quero mudar, mas eu não tenho energia para agir agora. Só que quando a gente começa a ter consciência disso, aí fica mais fácil, né? Porque aí eu entendo isso, ó, beleza, isso aqui é uma mensagem importante, eu não preciso fazer nada sobre isso agora, então eu posso anotar, guardar lá nas minhas anotações, né, sobre as mensagens da TPM, para num outro momento do ciclo eu poder ver, analisar o que eu vou fazer com essa informação, né? Se é o momento de mudar agora, ou criar ali um plano, né, para mudança, porque às vezes são coisas que a gente precisa mesmo mais de um tempo maior, né, para essa mudança acontecer. Mas quando a gente tem essa clareza, aí a gente começa a mudar o olhar para a TPM, né? Aí ao invés de olhar com esse olhar de que é frescura, de que a gente tá louca, de que a gente não tá no estado normal, né? Que fala aí pra mim o tipo de afirmação que vocês costumam fazer durante a TPM, né? Tem muito disso. Então a gente começa a mudar, transformar esse olhar e entender que, olha, eu não tô louca, não é frescura, não é maluquice da minha cabeça, é apenas um momento que eu tô entrando nessa conexão e eu tô tendo mais clareza do que é importante para mim. Então, percebe como, no final das contas, essa acaba sendo a fase mais produtiva do ciclo? Porque ela é uma fase que é a fase que traz mais clareza pra gente sobre o que é importante pra gente, sobre o que a gente precisa mudar, não só na nossa vida, às vezes em nós mesmos, né? Lembrando que as mensagens são sempre sobre nós mesmas, né? Nunca sobre o outro, são aquelas coisas que nos incomodam, que a gente precisa transformar. Vamos trazer aí, vamos começar a praticar, trazer a autorresponsabilidade, né? Entender que a mudança quem faz é a gente, beleza? E aí a gente começa a mudar esse olhar, entender que esse é a nossa maior oportunidade de autoconhecimento. É parar para ouvir essas mensagens. Quem aí já tinha essa visão? Comenta aqui comigo. Bem-vindo, já entrou mais gente aí. Matheus, Carol, Amanda, Jana, bem-vindas. E bem-vindo. Quem aí percebe isso? Matheus também, fala aí se consegue perceber nas mulheres. Matheus convive com muitas mulheres, ele é meu sobrinho, tem a mãe, tem a irmã, né? Tem as tias, tem a avó. Tem muita gente, né? Tem a namorada, né, Matheus? Então comenta aí que você consegue, como é que você consegue enxergar isso. A Amanda falando que amou esse ponto de vista. E é realmente isso, né? Quando a gente muda, tem um cara do Access Consciousness, não sei se vocês conhecem essa técnica, essa prática, né? Então, um dos fundadores, o Dan Heer, ele fala muito isso, né? Que o nosso ponto de vista é que cria a nossa realidade, e não a realidade que cria o ponto de vista, né? Então é o inverso. Então o primeiro passo é a gente mudar o nosso ponto de vista. E aí, a partir daí, a gente consegue transformar a nossa realidade, né? E é muito isso, é muito nesse lugar. Para mim foi muito transformador compreender isso, né? Passar a olhar para a TPM como o que ela verdadeiramente é e aprender a usufruir disso, né? Entender que essas informações são importantes. Usar isso na prática, no dia a dia, né? Não só pegar aquilo ali e esquecer, né? Que aí também não adianta, né? Eu tenho a informação e não faço nada com ela. Então, é importante... Percebe como tá tudo conectado? Percebe o quanto é importante a gente entender as habilidades de cada fase para a gente conseguir conectar as coisas? Então, esse é o momento de eu pegar essas informações. Depois eu vou ter um momento ali na fase menstrual que eu já acalmei essa necessidade de mudança, né? De mudança imediata. A gente tem muito isso, né? Aquela vontade de que mude agora, né? Mas aí eu já acalmei essa necessidade e aí eu consigo avaliar melhor, pensar se eu posso fazer alguma coisa com relação a isso agora, nesse próximo ciclo, ou depois, né? Pensar em como eu posso tornar isso tudo real na minha vida, na minha rotina. Então percebe como tá tudo ali
conectado, por isso que é muito importante a gente entender cada uma das fases e realmente começar a aproveitar, né, cada momento ali para trazer uma transformação real mesmo na nossa realidade. Me falem uma coisa, quem aqui, os nomes de vocês, algumas eu já vi por aqui, outras não me lembro muito, mas quem aqui já iniciou o processo da autoobservação? Conta pra mim. Que realmente assim já parou para tirar um tempo ali ao longo do dia para escrever sobre suas energias, para começar a entender aí esse processo de conhecer, né, cada uma das fases do ciclo. Comenta aí comigo, pra gente trocar ideia sobre isso também. Mas é isso, né, gente? A TPM não é frescura, né? É algo real, é algo que acontece, mas à medida que a gente vai conhecendo o nosso ciclo, né? Por isso que eu tô perguntando aqui para vocês me falarem aí quem já faz a autoobservação. Camila disse que já. Camila já conhece, né? Quando tá de TPM. Então, quem... Ui, agora me perdi. Eu fui rir aqui com a Camila, me perdi. Mas quem já começou esse processo da autoobservação, a gente entender que é uma fase que traz essas informações. Me perdi, vamos lá. TPM não é frescura, TPM não é frescura. Agora lembrei. Então é algo que realmente acontece, é real, mas quando a gente compreende isso, os próprios sintomas, eles começam a diminuir. Saca? Porque muito é desse lugar da gente brigar contra esse momento, né? A gente não quer se sentir frustrada, a gente não quer se sentir irritada, a gente não quer se sentir mal, né? A gente não quer. A gente quer estar o tempo inteiro se sentindo bem. Mas quando a gente começa a compreender isso, pouco a pouco a gente aprende a usufruir dessas informações. E aí os próprios sintomas, eles vão diminuindo ao longo da jornada. Entende? E uma coisa que é muito importante vocês perceberem também, muitas vezes esses sintomas, eles estão associados aos acontecimentos daquele ciclo. Então, por exemplo, se você passou por uma experiência que trouxe um desafio emocional muito forte nesse ciclo, naturalmente isso vai refletir na sua TPM, né? Porque é exatamente isso, ela traz essas informações à tona. Então, começa a observar isso. Se eu tenho uma situação ao longo do ciclo que mexeu muito comigo emocionalmente, né? Um trauma muito forte ali emocional, começa a perceber isso, o quanto isso influencia nesses sintomas, né? O quanto os sintomas aparecem de uma forma mais forte nesse momento. É algo importante aí pra gente levar em consideração, beleza? E aí é isso, né, gente? Assim, eu preciso que vocês conversem comigo. Essa live aqui não é preparada, né? Eu sempre falo que eu tento adequar as lives ao meu momento. Eu estou de TPM nesse momento, então eu trago esse quadro Degustando a TPM. E não é um quadro preparado, assim, que eu trago uma lista de coisas, ou um passo a passo, né? Ou uma ferramenta, como eu costumo trazer outras vezes. É mais pra gente bater um papo mesmo. Então, eu preciso que vocês conversem comigo para ela fluir aqui, tá? Vamos lembrar. Então, enquanto isso, eu vou lembrando aqui das coisas. Mas eu, por exemplo, tive agora uma experiência bem forte, né? Inclusive, voltei em questões que ainda são muito profundas para mim, né? Que eu nem tinha consciência, né? Que são questões ainda muito profundas para mim, ainda que me incomodam muito. E aí eu já vou até associar aqui ao eixo da vibração, né? Que é um dos eixos do método de produtividade cíclica, da gente compreender o seguinte:
quando a gente está nesse momento de baixa do ciclo, que a gente já está, né, num lugar de menor autoconfiança, às vezes bate insegurança, né? E não que a gente não está praticando um sentimento tão bom, né, naquele momento, é muito importante quando a gente for trazer algum determinado assunto, a gente tornar esse assunto mais geral, sabe? Porque quanto mais a gente especifica, mais resistência a gente cria com relação àquele tema. Então, é algo que eu trago, né, essa indicação por aqui. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, o planejamento do ciclo, dentro da proposta, eu trago exatamente isso, né? Por ser uma fase mais propícia para a gente estar numa baixa, né? Não quer dizer que é sempre, mas é mais propícia para a gente estar numa baixa, a gente está menos autoconfiante, a gente está mais insegura, da gente criar objetivos mais gerais. Então, olhar para quem eu quero ser, né? É aquela coisa mais que eu consigo enxergar aquilo real. Porque se eu começo nesse momento a especificar muito, eu posso cair nesse lugar de não ter autoconfiança, essa confiança que eu vou conseguir realizar aquilo, saca? E aí eu acabo não fazendo, né? Por causa disso. Então é a importância de, nesse momento, eu tornar esse objetivo mais abrangente para numa outra fase do ciclo, a pré-ovulatória, que eu já tô mais autoconfiante, que eu já tô mais com essa clareza, eu ir tornando ele cada vez mais específico e aí compreender que passo eu preciso fazer amanhã, né? E entra muito nesse lugar da proposta, né, da produtividade cíclica, de compreender isso. Então eu vou ter um momento para pensar em objetivos de forma mais ampla, depois eu vou ter um momento da fase menstrual para definir as prioridades daquele ciclo, e aí depois eu vou ter um momento para tornar isso mais detalhado, mais objetivo, com prazos específicos, para que eu realmente, né, comece a entrar em ação aí em relação a isso. E aí, quando eu entrei em ação naquele momento, e eu voltar ali, né, continuar o meu ciclo, e seguir, entrar na fase ovulatória e voltar para a fase pré-menstrual, eu já tô no movimento, entende? Eu já tô no movimento, então fica mais fácil de mesmo na fase pré-menstrual eu dar continuidade a esse movimento, respeitando, diminuindo o ritmo, fazendo coisas adequadas às habilidades, né? Então, por exemplo, isso que eu faço por aqui, né? Ao invés de eu preparar uma aula e trazer uma ferramenta prática nesse momento, então eu prefiro trazer um bate-papo, que aí eu não deixo de estar aqui presente, não deixo de estar aqui com essa possibilidade da gente conversar sobre isso, mas eu respeito também aquele meu momento, entende? Então, ao invés de ter todo aquele horário, né, de me disponibilizar para preparar a aula, às vezes preparar alguma coisa escrita para mostrar aqui, não, o horário que eu me disponibilizo nesse momento é esse aqui que eu tô agora com vocês, sabe? E aí a gente já tá nesse movimento, e aí a gente consegue dar continuidade e ao mesmo tempo continuar respeitando essas fases, né? Então essa é a proposta dentro, por exemplo, do planejamento cíclico, e eu quero muito que vocês levem isso para qualquer coisa que vocês forem fazer, né? Eu falo sempre que o planejamento cíclico, ele é um planejamento, ele é um projeto rotineiro, né? Quem já fez o curso sabe aí. Aqui eu já até falei, dei uma ideia geral sobre todo a estrutura base, né, do planejamento cíclico, mas é um projeto ali rotineiro dentro da nossa gama ali de projetos que a gente tem, né, de coisas que a gente quer trazer para o mundo. Então, a ideia é que vocês façam essa mesma adequação para os outros projetos, compreender isso, né, compreender que aquele momento você vai estar com uma baixa, compreender que aquele momento você vai estar com uma menor disponibilidade para realizar atividades, né? Então, como que dentro da minha realidade eu posso encaixar isso, né? Aí Marcela entrou, Fernanda também, bem-vindas. E aí, vou até trazer o exemplo da Marcela aqui para a gente trocar essa ideia.
A Marcela trabalha com turismo, né? Então, levando aí as pessoas para fazer passeios turísticos, né? Então, por exemplo, nem sempre ela vai ter a possibilidade de não fazer o passeio, né? Vai depender ali do momento, né? De como tá andando a coisa. Então, nem sempre ela vai ter a possibilidade de não fazer o passeio. Mas ela pode trazer para uma realidade de como eu posso transformar esse passeio em algo que eu me sinta bem fazendo, sabe? Mesmo nesse momento de baixa. Como eu posso transformar? Então a gente sempre olhar para as possibilidades. Como eu posso transformar isso? Eu resisti muito tempo, por exemplo, para fazer essas lives semanais, né? Aí tentei várias. E, ó, gente, tenham isso em mente. Produtividade cíclica, planejamento cíclico é sobre teste. Testem e vão vendo a melhor forma, né? Façam a autoobservação, entendam suas próprias energias e testem para vocês verem a melhor forma. Então, assim, eu testei vários formatos. De repente eu faço um ciclo de lives, as lives numa semana só, uma semana que eu tivesse mais disposta, e depois eu vou liberando, e aí não funcionou. E aí eu fui testando, assim, possibilidades, até que eu cheguei nesse formato que, pelo menos até agora, tá funcionando bem. De eu me comprometer a estar aqui 2 vezes por semana, né? Dependendo do momento, às vezes se tiver um lançamento, alguma coisa, tem mais, né? Eu sempre marcando lançamento em fases mais propícias. Inclusive, o último lançamento eu fiz na fase pré-menstrual para testar e eu saí destruída. Destruída. Eram lives todos os dias, mais as aulas gravadas, né? Que eu enviava, os e-mails que tem que mandar. E eu saí assim completamente destruída. Então é teste, é eu entender. Aí acabei passando, sei lá, umas 2 semanas sem conseguir nem fazer nenhuma publicação mais. Então não casou muito bem, entendeu? Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão testar, vão entender como funciona melhor para vocês. E aí a partir daí vão traçando uma rotina mais alinhada com o que é importante para vocês, com as energias naturais de vocês, tá? E ter essa compreensão. Ter essa compreensão da importância da gente ouvir essas mensagens da fase pré-menstrual. Ela não é frescura, você não tá maluca. Também não quer dizer que você não está no seu estado normal. Às vezes eu até falo isso também, né? Mas na verdade faz parte do seu estado normal, né? É parte do fluxo ali. Então a importância de eu ouvir as mensagens, de eu saber o que fazer com elas, de eu agir e eu dar essa continuidade aí ao longo dos ciclos. Beleza? Bom, é isso. Vocês querem conversar alguma coisa? Querem trazer uma ideia? Qual a visão de vocês para TPM? Se vocês já usam isso, né? Essa informação e esse conhecimento no dia a dia de vocês, ou se por enquanto ainda é só uma ideia, né? Falem aí, conversem aí comigo. Tragam aí novas ideias sobre isso, beleza? Agatha entrou, Vivi, Amanda. Mas tenham sempre isso em mente. Tenham sempre isso em mente, tá? Muita gente às vezes me pergunta assim, Fernanda, qual é a fase mais produtiva do ciclo? E eu tenho muita clareza que quando vocês me trazem essa pergunta é num lugar de qual é o momento que eu tenho mais disposição para realizar atividades, né? É sempre isso. E no fundo, né? No fundo, esse conceito é o conceito do senso comum do que é produtividade. Produtividade vai muito além do que só realizar atividades, né? Eu tenho um conceito que eu compartilho por aqui, que é ser produtivo é estar caminhando em direção ao alcance dos seus sonhos, respeitando seus tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. Então, esse momento da TPM, a Amanda tá falando aqui, tô de TPM hoje por acaso. Não é por acaso, né, Amanda? A gente sabe que
A gente está sempre atraindo as coisas aí. Então, esse momento da TPM é esse momento de mais clareza. E esse momento de clareza é muito importante para eu continuar em direção ao que eu quero de verdade, né? Para eu entender o que eu quero de verdade, para eu entender o que é importante para mim, para eu entender o que eu não posso abrir mão, ou o que já está na hora de mandar embora, saca? Então, a gente ter essa consciência. A Marcela falando, eu só uso, já faço meu planejamento verificando as fases e tenho percebido que tenho muitos dias de TPM, e não necessariamente fico com sintomas negativos. Pois é, né? A gente compreender isso, né? Começar a mudar esse olhar de que TPM é algo negativo, porque não é, né? Um momento que traz clareza, na minha visão, é o momento mais positivo e mais produtivo do ciclo. É o que dá a direção certa, né? Pra gente continuar na direção certa, quando eu falo a direção que é certa pra gente. A direção que é importante pra gente. Então, é disparado aí, na minha visão, a fase mais produtiva do ciclo, o momento que traz mais clareza pra gente e informações importantes sobre o que é importante pra gente. Né? É muito... Eu vou falar importante de novo, mas é muito importante a gente ter isso em mente, né? E é isso, né, gente? Como lidar, né, com as outras pessoas que chegam pra gente falando esse tipo de coisa? Não só homens, né? Muitas mulheres têm essa visão ainda. A cada live que eu faço assim como convidada, eu consigo perceber o quanto existe uma resistência muito forte ainda em relação às nossas energias naturais, em relação ao respeito às nossas fases, né? Existe muito, eu percebo assim muito claramente. Então sempre a gente trazer para esse lugar, né? Eu tô mais consciente, eu tô compreendendo melhor, tô aprendendo pouco a pouco como usufruir melhor disso, né? E é isso. E explicar para as outras pessoas também como lidar com você nesse momento, sabe? Entendeu? Ó, tô precisando ficar mais quietinha, tô precisando do meu espaço, tô precisando me ouvir mais, né? Pode ter certeza que você falar num lugar de amor e de compreensão, as pessoas também vão responder nesse lugar de amor e compreensão. Agora, se a gente entra numa energia de guerra, né, é isso que a gente recebe em troca, né? Eu ontem mesmo entrei nesse lugar de uma energia de guerra e acabou não sendo uma experiência muito legal, mas também faz parte do processo, né, da gente compreender, da gente se conhecer. E quanto mais a gente vai praticando isso, mais fácil vai ficando. Esse é o processo mesmo, tenho essa compreensão, tenho essa clareza e começo a transformar esse olhar para a TPM. Beleza? É uma fase muito criativa também, né? Muitas mulheres já perceberam isso, me trazem relatos sobre isso. Por aqui, principalmente no início, assim, tenho muitas ideias, assim, de conteúdos, de novos produtos. Então, a importância de anotar tudo isso, né? Porque embora não vá dar para eu realizar aquilo tudo naquele momento, mas eu ter essas informações anotadas, vai tudo para minha caixa de entrada para depois entender o momento de tornar aquilo real. Então, é uma fase super criativa, solução de problemas, né? Então, às vezes, problemas que a gente está ali remoendo muito, né? Ao longo ali dos dias, dos ciclos. Então, a gente realmente fazer essa pergunta, entregar ali para o universo nesse momento e deixar essa fase aí trabalhar, trazer coisas que estão no inconsciente para a consciência, para a gente ter mais possibilidades de solução de problemas também, né? Então, tem muita coisa legal para a gente usufruir, muita habilidade massa nesse momento para a gente usufruir. E eu quero que cada vez mais vocês que estão aqui dispostas, né, a ouvir sobre isso e a ter consciência disso, que vocês comecem também a usar isso na prática, a praticar isso no dia a dia de vocês, tá? Então é isso. Alguém quer trocar mais uma ideia? Falar mais alguma coisa? Tá de boa? Deu para compreender legal?
É isso? Estamos conversadas, então. Então, beleza. Marcelo falou aqui, tranquilo. Então, show. Então, a gente vai trocando ideia aí, tá? Semana que vem voltamos com mais um Eu Faço Questão. Tô pensando, acho que eu vou falar sobre o eixo da vibração, que me veio uma ideia essa semana pra gente conversar sobre isso, trazer um pouquinho mais de clareza sobre esse eixo. E aí, a cicloterapia, né, que aí é um quadro que não tem data, eu entro aqui quando dá na telha, pra trocar ideia sobre o ciclo, sobre como foi. Fernanda tá falando que beleza. E tô pensando em fazer uma live especial na quarta, mas aí eu aviso lá. Se vocês ainda não estão na lista VIP ou se estavam na lista antiga, a lista antiga foi desativada, tá? Então a partir de hoje só recebem os e-mails e as informações quem tiver na lista nova. E aí, para você entrar na lista nova, baixa lá o guia de atividades para cada fase do ciclo menstrual e não esquece de confirmar o e-mail, porque tem muita gente entrando lá e não confirma, né? Não é, e a confirmação é bem simples, é você clicar no link lá para baixar o guia, tá? E aí, se você não confirma, você fica sem receber a programação. Mas eu tenho mandado lá a programação toda semana das lives que vão acontecer, então se você quiser ser avisada, entra lá na lista VIP. E aí eu tô pretendendo fazer uma live especial sobre clareza para fazer o lançamento oficial, que eu ainda não fiz o lançamento oficial do produto que chama Espiral dos Sonhos. Inclusive, uma das minhas alunas trouxe um depoimento massa sobre a espiral. Fiquei muito feliz ontem de receber o depoimento dela sobre como a coisa começou a andar na vida dela depois que ela fez aí a espiral. Aí eu quero fazer esse lançamento oficial. Ela já tá rodando, né, aí para venda, mas eu quero fazer o lançamento oficial até para explicar melhor para vocês como que é esse produto, como funciona, tá bom? Então, vamos ver, ou nessa semana ou na outra eu vou fazer o lançamento oficial. E a gente vai se falando, beleza? Obrigada por todos vocês que passaram por aqui, obrigada por vocês que assistiram a gravação. Se acharam a ideia, se conectaram com a ideia, compartilhem com as amigas de vocês para elas conhecerem mais, né? Para elas serem mais amigas da TPM delas, né? Que é um caminho muito transformador mesmo pra gente. Não só da gente dar continuidade aí em direção, né, ao alcance dos nossos sonhos, mas na própria conexão que a gente tem com a mulher que a gente é, né? Com a mulher realizadora e maravilhosa que a gente é. Tá bom? A gente vai se falando. Beijo. Tchau.